Como vocês sabem, o título geral do seminário, o tema abordado, de fato, é as mais belas experiências da física. Então, hoje nós temos o professor Piva, que, apesar de ser um professor, um pesquisador teórico, vai falar sobre um assunto muito importante, Galileu e o método científico, e espero que vocês aproveitem bastante o meu. Então, eu talvez deva agradecer aos organizadores que me pediram para falar nessa primeira palestra desse convite à física desse ano, que vai ser sobre as mais belas experiências da física. Esse é um título curioso, vocês podem perguntar o que faz uma experiência ser bela, ou não ser bela, mais bela, ou menos bela, certo? Existem pesquisas feitas sobre isso e publicadas, certo? Eu vou falar de algumas dessas, de uma dessas pelo menos. E no início de uma série de palestras sobre isso, é natural que a gente se volte para o início da física, e aí perguntei quando começou a física, essa é outra coisa problemática. Né? Mas existe uma certa convenção de que a física, num certo sentido, parecida com o que a gente conhece hoje, ou existe uma linha contínua que, a gente, partindo de hoje indo para trás, a gente chega mais ou menos em Galileu, certo? Isso é mais ou menos um começo importante. A importância de Galileu, até popular, eu acho que vocês podem aquilatar facilmente, até se vocês usarem máquinas, instrumentos modernos como o YouTube. Se vocês colocarem Galileu no YouTube, vocês vão ver quantos vídeos sobre Galileu existem, certo? Desde coisas razoavelmente sérias até coisas as mais loucas possíveis, certo? Façam essa experiência, que é interessante, certo? Isso mostra a popularidade de Galileu e mais, a popularidade de Galileu como um fazedor de experiência, certo? Então, o título mais específico que eu tinha escolhido era qualquer coisa como Galileu e a experimentação dos primórdios da física, certo? Então nós vamos começar falando desse tipo de coisa. Nós vamos falar de outras coisas em torno disso. Eu deixo tentar nos ambientar, então, nessa situação do início da física, colocado um tanto arbitrariamente, talvez, no século XVII, certo? E talvez uma das primeiras coisas que a gente deve notar, e essa coisa aparentemente foi notada pelo Einstein, em um comentário, inclusive, sobre experiências na época de Galileu, é que havia uma escassez de recursos enorme e os recursos eram muito primitivos. O Einstein chegou a dizer explicitamente que naquele tempo era impossível medir de uma maneira decente qualquer duração de tempo menor do que um segundo. Certo? Então, digamos, os recursos que estavam à disposição para que se realizasse experiências, em particular coisas que a gente chamaria hoje de experiências de física, eram extremamente escassos ou primitivos, inexistentes. Certo? Então, isso então é a primeira coisa. A segunda coisa é que o papel da experiência, não necessariamente uma experimentação, a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre experiência e experimentação. Eu posso ter uma experiência de ver uma série de coisas sem ter, digamos, ter tido a intenção de provocar a natureza a responder a certas perguntas. Então isso aqui seria uma experiência espontânea, uma espécie de observação. Experimentação é uma coisa que eu quero saber, digamos, quero responder uma determinada pergunta, então eu faço alguma coisa para tentar ver o que a natureza me diz a respeito daquela questão que me intriga, certo? O papel da experiência é bem anterior a essas coisas, ao século XVII, e extremamente variável. Então eu queria mostrar que o papel da experiência é extremamente importante em
existe um certo folclore, estabelecido talvez no século XIX, que tem que ver em grande parte até com peças de teatro escritas sobre Galileu, etc. E Galileu era um cara que consultava a natureza e entendia a linguagem que ela falava, e os aristotélicos eram camaradas completamente aluados, que estavam com teorias a priorísticas a respeito de tudo e que não davam a menor bola para as coisas reais. Não é bem verdade. Para dar um exemplo de como que a experiência pode afetar uma posição aristotélica, eu vou mostrar um trechinho que eu já mostrei em algum outro ano, em alguma outra situação, um trechinho de Aristóteles. Isso aqui é um trecho em grego, que eu não entendo nada, mas Aristóteles é citado como uma Bíblia, com versículos e capítulos, versículos, etc. Então a citação me permite ter uns numerozinhos lá que diz que esse trecho que corresponde a isso da tradução. Certo? Então, a gente tem algumas palavras aqui, tem um infinito, e aqui tem uma coisa chamada apeiro, que é o infinito dos gregos. Então, é isso. Aristóteles, nesse lugar aqui, capítulo 215a, versículo 19, da física, tá certo? Diz, e ainda, porque é uma série de argumentos, então esse é um novo argumento, diz, e ainda, não se poderia dizer porque um corpo movido pararia em algum lugar. Por que ele pararia aqui e não ali? De modo que ou o corpo estará em repouso ou necessariamente será transportado ao infinito se nada mais pode o impedir. Isso é um argumento puramente teórico que a gente chama, pode, abusando um pouco das coisas, da linguagem moderna, dizer que é um argumento de simetria. Né? O espaço sendo igual em todos os lugares, se uma coisa está andando, fica ela para aqui e não para ali. Então se ela está andando, ela continua andando, não tem por que parar em algum lugar. Certo? Se ela está parada, ela está parada. Né? Muito bem. O que é isso? Pode dizer, isso é um argumento para a inércia. Não é. Não é por causa da experiência. Isso, para Aristóteles, é um argumento contra a existência do vácuo. Tá certo? Ele diz, isso é absurdo, isso não acontece. Um corpo sempre para. Então o vácuo não existe. Então vocês estão vendo, vocês podem dizer que a não existência do vácuo para Aristóteles é baseada na experiência. Certo? Numa interpretação curiosa da experiência. Tá certo? Porque se não houvesse, e desse ponto de vista é correto, cada vez que uma coisa para, é porque alguma coisa precisa parar. A gente diz hoje, né? Então, porque ela não está no vácuo. Só está no vácuo. Né? É claro que Newton, quando falou a mesma coisa, ele falou quase com as mesmas palavras, tá certo? Mas aí é um contexto bastante diferente. Vocês estão vendo que é praticamente a mesma formulação de Newton. Mas a conclusão é oposta. Newton diz, é assim. E ele dizia, não pode ser assim. Não pode ser assim. Agora, o Newton estava ignorando a experiência ou estava descartando certas coisas que fazem com que as coisas parem. Tá certo? Então, vocês estão vendo que o papel da experiência nas ideias da física é, no mínimo, complicado. Tá certo? Muito bem. Então, em posições aristotélicas, a experiência tem, então, um papel bastante claro. Deixa eu falar um pouco agora da... Deixa eu não me perder, deixa eu... Nós vamos falar daqui para frente sobre a posição da experiência ou da experimentação nas novas ciências do século XVII. E aí nós começamos a encontrar uma atividade sistemática em que se fala de inquirir a natureza em termos de experiências ou de observações e de como montar esquemas conceituais em torno disso. Montar temos esquemas coerentes em torno disso. Isso foi feito basicamente, quer dizer, existem duas pessoas que são mais ou menos emblemáticos ou típicos nesse ponto, que são um é Francis Bacon e Galileu Galilei, que são mais ou menos contemporâneos, certo? E eles tinham algumas posições mais ou menos, em princípio, olhando as palavras que eles escreveram parecidas, mas eles tinham atitudes, na realidade, bastante diferentes em relação à atividade que eles mesmos exerciam. Por exemplo, Francis Bacon trabalhou um bocado
bocado, escrever um bocado sobre princípios metodológicos. Como é que a gente deve proceder? Como que a gente deve inquirir a natureza e como que a gente deve proceder para que não seja, digamos, desviado ou enganado por ideias preconcebidas ou por interpretações preconcebidas, pré-condicionamentos conceituais de algum tipo. Tá certo? E aí, então, ele discutia tremendamente os métodos e, de vez em quando, ele aplicava em alguma situação. Ele fez algumas coisas curiosas, usando os métodos dele, que consistiam basicamente em dizer: eu prefiro que eu partir de uma história natural das coisas. Quer dizer, eu quero olhar os objetos, o comportamento das coisas, o comportamento da natureza, com o mínimo possível de pré-direcionamentos conceituais. Essas coisas existem, mas eles atrapalham. Eles não devem ter isso. Eles devem colecionar um monte de dados, e aí esses dados podem, eventualmente, depois de um certo tempo, sugerir algum tipo de imagem global, e daí, que é um processo que se chamava de indução, ele montava que seria uma compreensão desses fenômenos. Ele chegou a coisas, por exemplo, de uma maneira bastante tortuosa e com experiências, com observações muito curiosas. Ele, eu não vou discutir em detalhe, ele chegou à conclusão, por exemplo, que a essência do calor era o movimento. Certo? E tinha preocupações, perto da morte dele, a morte dele foi devido a essa preocupação, de, por exemplo, qual era o efeito da temperatura na conservação da carne. Certo? Então, no fim da vida, ele resolveu rechear galinhas com mel, coisas desse tipo, fazer experiências sobre isso, pedaços sobre isso, e finalmente pegou uma pneumonia e morreu. Certo? Então, mas ele basicamente tem enormes tratados metodológicos sobre como quiser proceder, que erros que quisessem se evitar, etc. Galileu tinha uma atitude um pouco diferente. Ele trabalhava a bandeira desplegada, certo? Ele trabalhava como um doido, e falava. E ele, de vez em quando, ele fazia algumas observações sobre o método, mas de uma maneira não muito coerente, certo? E a posição dele com os predicionamentos conjecturais era bem diferente das do meio. Ele dizia: é impossível eu olhar para a natureza e entender qualquer coisa se não tiver algum predirecionamento conceitual. Ele diz: no mínimo que eu preciso é matemática ou geometria. Então, tem exemplos assim, por exemplo, eu estou andando por uma rua de Florença e, se eu não tenho nada na cabeça, nenhuma ideia geométrica, eu posso ver a lua pulando de telhado em telhado das casas como um gato. Certo? A geometria que me diz que não é assim, certo? Que a lua está longe, então, né? E é uma outra coisa que ela não está pulando de telhado em telhado. Se eu tomar as imagens brutas, eu nunca vou entender nada, certo? Então eu preciso ter apriorismos e ter ideias, em particular, matemáticas, certo? Muito bem. Para dar uma ideia de como é que esse pessoal escrevia, eu peguei aqui um trechinho do Francis Bacon, num lugar desses tratados metodológicos, um deles chama-se Phenomena of the Universe, ou Natural History for the Building Up of Philosophy. Isso foi escrito em 1607, tá certo? E aí ele começa a dizer que tipo de fenômenos a gente pode considerar. A natureza das coisas é. Isso está numa tradução essencialmente ao pé da letra, mas curioso talvez do estilo é o problema da data. Em 1607 as pessoas falavam e pensavam no problema que não é bem a definição. A natureza das coisas é ou livre, como nas espécies. Pense nas espécies animais, certo? Ou perturbada, como nos monstros, ou confinada, como em experimentos das artes. Certo? Ainda assim, seus feitos, de qualquer tipo, são dignos de serem relatados e historiados. Aí ele diz: mas aqui está cheio, tudo que existe sobre isso está cheio de problemas. Mas a história das espécies, seria a história natural, a descrição das coisas observadas pelo princípio bruto, certo? Atualmente disponível,
como, por exemplo, de plantas, animais, metais e fósseis, é inflada e cheia de curiosidades. Isso são excrescências colocadas lá, não tem nada a ver com as coisas delas mesmas, certo? Certo? A história das maravilhas, que são os monstros, certo? É vazia e baseada em rumores, certo? E a história dos experimentos para a investigação, usada de forma fragmentária, tratada sem cuidado e apenas para uso prático, não filosófico. Certo? Então tem problemas em tudo. Agora eu vou tentar fazer direito. Certo? É, portanto, minha decisão limitar a história das espécies, sacudir e purificar a história das maravilhas e colocar esforço especial em experimentos artificiais e mecânicos em que a natureza se rende à intervenção humana. Certo? Mas isso devia ser feito essencialmente sem, digamos, vincular a natureza de qualquer maneira. Certo? Para a gente poder realmente entender o que está acontecendo. Galileu, por outro lado, tem uma atitude completamente baseada em ideias a priori. Certo? Existe um famoso trecho de Galileu que eu vou mostrar para vocês, e depois vou mostrar o contexto em que ele se insere. Isso dá uma ideia, talvez, da personalidade de Galileu também. O famoso trecho, esse trecho verde aí, que está num livro que chama de Sagiatório, eu vou falar disso já. A filosofia está escrita nesse grandíssimo livro que temos aberto ante os olhos, quero dizer, o universo, mas que não podemos entender se antes não aprendermos a entender a língua e a conhecer os caracteres com que está escrito. Está escrito em língua matemática e seus caracteres são triângulos, círculos e outras figuras geométricas, sem as quais não é possível entender nenhuma palavra. Sem isso, é como girar de forma vã em um escuro labirinto. Então, a gente precisa ter, digamos, uma compreensão da língua antes da gente entender o que a natureza está dizendo. Certo? Muito bem. Isso pode parecer assim um texto grandiloquente e poético, mas não é. Isto é a parte de uma terrível briga. Tá certo? Esse Saggiatore é um livro, é um volume escrito por Galileu, cujo nome completo é Il Saggiatore nel quale, com bilancia esquisita e justa, no qual, quer dizer, um ensaiador, no qual, com uma balança esquisita, peculiar e justa, se pesam as coisas contidas na libra astronômica e filosófica de Lotario Sardi, Signor Senado. Certo? Esse camarada aqui não existe. Isso aqui é um anagrama de um padre jesuíta que escreveu uma coisa chamada Libra Astronômica e Filosófica, e tem aqui um jogo de palavras. Libra quer dizer os livros, plural de livro, e também quer dizer balança. Tá certo? Então, o Galileu já está brigando até no título, no qual ele com bilancia esquisita e justa, com uma balança peculiar, especial e justa, se ponderam as coisas contidas nessa outra balança. Certo? E essa balança, essa Libra Astronômica e Filosófica, foi escrita por esse padre jesuíta em resposta ao que ele considerou que era, sabidamente na época, a posição de Galileu sobre cometas. E a posição de Galileu sobre cometas é que provavelmente eles eram fenômenos atmosféricos. Certo? E esse padre, que era o padre Gracia, era o verdadeiro nome dele, que escreveu com esse pseudônimo, ele dizia que não, que os cometas estavam provavelmente além da Lua, certo? E que eram objetos celestes como os planetas. Certo? E Galileu ficou absolutamente possesso por isso daí e escreveu uma resposta, ponto por ponto, para essa Libra, que é um livro. Certo? E isso aqui aparece nesse livro. Então eu vou mostrar o contexto. Isso aqui é a frase que é frequentemente citada. Mas agora vocês vão ver logo o que tem imediatamente antes. Ele está falando, ele está curioso com Sardes. Ele diz: parece que Sardes tem a firme convicção de que, para filosofar, é necessário apoiar-se na opinião de qualquer autor célebre
de maneira que, se a nossa mente não desposasse o raciocínio de outra, deveria permanecer estéril e infecunda. Vocês estão vendo todo, né, a virulência que tem aqui, tá certo? Com metáforas curiosas, tá certo? Talvez pense que a filosofia é como as novelas, produto da fantasia de um homem, como, por exemplo, a Ilíada ou o Orlando Furioso, onde o menos importante é que aquilo que nela se narra seja verdade. Senhor Sartre, as coisas não são assim. A filosofia está escrita nesse grandíssimo livro, etc. Certo? Então vocês estão vendo o contexto em que essa coisa colocou. E o Galileu era realmente um briguento. Certo? Nesse caso, curiosamente, ele não tinha razão. O jesuíta, coitado, tinha bem mais razão do que o Galileu. Mas o Galileu simplesmente desmonta o jesuíta de todas as maneiras possíveis. E isso é um livro. E esse livro é escrito assim. Ele copia em latim trechos do jesuíta que escreveu em latim e embaixo escreve páginas e páginas desancando aquilo. Tá certo? Ponto por ponto. Tá certo? E esse é o famoso livro de Saggiatore. Tá certo? E que mostra tanto a posição de Galileu, quer dizer, quanto essas, digamos, quer dizer, esses traços de personalidade que ele, quer dizer, se vocês leem um pouquinho Galileu, vocês percebem que para ele, digamos, a parte, digamos, de marketing da história do sistema de hoje é importantíssimo. Ele quer vender o peixe, certo? Ele realmente quer. Certo? Mesmo quando a gente hoje vê que ele não tem razão, ele provavelmente achava que tinha. Certo? E ele era um bom vendedor, ele argumentava. Vocês estão vendo que ele usa essas metáforas, essas coisas engraçadas, certo? Muito bem. O que a gente pode dizer? Finalmente, para acabar essa primeira página aqui, o que a gente pode dizer dos resultados de todo esse processo, desse desenvolvimento dessas atitudes aqui que esse pessoal fez nessa época? Os resultados são extremamente limitados, num certo sentido, porque a gente vai ver que uma das limitações mais fortes vem que as ideias dinâmicas são muito incipientes. Existe, digamos, ainda uma deficiência muito grande de compreensão de qual era realmente o problema que devia ser resolvido e que podia ser resolvido com resultados, digamos, que se multiplicassem depois, certo? Eles, digamos, ficavam rodando e super elaborando uma série de coisas que, de fato, das quais faltava ainda um elemento essencial. Quem colocou, finalmente, esse elemento na física de uma maneira assim, instantânea e brutal foi Newton. E aí, de repente, houve uma transfiguração e a coisa começou, deslanchou de uma maneira que não poderia ter acontecido de outra maneira disso. Então, eu queria também mostrar como é primitiva a ideia de Galileu. Vocês viram sobre essas ideias básicas que estão ligadas, em última análise, com uma percepção dos problemas como problemas de dinâmica que foram feitos por Newton depois. Uma das ideias importantes é a ideia de inércia, aquela que Galileu, Aristóteles, digamos, deduziu de um princípio de simetria e disse que não podia existir, que não era assim, portanto, não havia o vácuo. Certo? O que Galileu pensa sobre isso? Galileu, frequentemente, acreditado ter compreendido a inércia ou ter chegado perto da inércia. Eu acho que isso aqui mostra que isso não é bem verdade. Certo? Isso aqui é uma coisa muito simples, é o começo. Ele está nas primeiras páginas que diálogos sobre os dois grandes sistemas do mundo, de 1832, que foi a obra com a qual Galileu acabou sendo condenado. O que se pretendia provar nesse livro é que a Terra se movia tanto para o sistema copernicano, era um sistema melhor que o sistema ptolemaico, etc. Incidentalmente, uma das fúrias do Galileu no Saggiatore é porque o padre Grassi era um ticoniano. Ele não era nem ptolemaico nem copernicano. Ele usava aquele Tycho Brahe, que era uma teoria híbrida. Quer dizer, o Sol girava em torno da Terra
e todos os planetas giravam em torno do Sol. Então ele achava que isso era uma aberração terrível, que não tem nada a ver. E aí o padre, coitado, diz: eu não estou querendo defender o sistema anticoniano, estou querendo atacar o sistema ptolemaico. Certo? Mas isso não foi suficiente para ele. Muito bem. Então, o que ele diz? Ele está falando aqui basicamente de coisas que têm que ver com inércia, certo? Com movimento espontâneo. Então, Salviati é um diálogo, e Salviati é o personagem que representa Galileu, certo? A posição de Galileu. Ele diz: não há dúvida que para manter a localização ideal e a perfeita ordem das partes do universo, quanto à situação local, quer dizer, quanto ao lugar das coisas, nada vai servir senão o movimento circular ou o repouso. O movimento circular ou o repouso. Quanto ao movimento em linha reta, não vejo como possa servir para qualquer coisa que não seja restituir ao seu lugar natural os corpos que tenham sido acidentalmente removidos e separados do seu corpo. Isso é Aristóteles puro, certo? Certo? Quer dizer, Aristóteles que a matéria acima da ordem da Lua e para cima se movia em círculos e era feito de outros tipos de quinta essência, que era diferente da matéria terrestre, certo? E o movimento natural dessas coisas era um círculo, certo? Então, a inércia de Galileu é claramente circular. E aí, um pouco mais adiante, ele diz: e quanto ao movimento em linha reta, vamos admitir, para reforçar, você tem não acredita no movimento retilíneo. Quando o movimento em linha reta, vamos admitir que seja usado pela natureza apenas para restaurar partículas de terra, água, ar, fogo e qualquer outro corpo secundário. Secundário. A coisa crucial é que quando qualquer delas se encontre separadas e transportadas para algum lugar, está repetindo lá, impróprio. A menos que ele vai sempre usar a linha reta para restaurar as coisas do seu lugar. A menos que essa restauração possa também ser feita encontrando algum movimento circular mais apropriado. Então, vocês estão vendo a que distância a gente está de uma visão inercial e depois dinâmica do movimento. Certo? Muito bem. Mas com essas ideias, o que Galileu fazia? Certo? Vamos ver quando ele trabalhava furiosamente. Certo? Vocês sabem que ele adaptou a luneta que ele soube que tinha sido feita na luneta, e fez uma para ele, e começou a olhar o Sol, a Lua, Júpiter, Saturno, várias coisas, e chegava a conclusões sobre isso. Ele fez muitas observações, essas seriam observações das espécies, fala o grego, sem intervenção, eu estou só observando, não sou capaz de controlar o que acontece com o Sol, mas eu sou capaz de olhar para o Sol. Então, uma das observações importantes que Galileu fez foi sobre as manchas solares. Isso aqui é um exemplo das observações dele. Isso daqui é um desenho de Galileu, um dia. Ele acompanhou, onde ele. Isso aqui é o disco do Sol, e essas coisas são manchas solares. Aqui tem um A, aqui tem um S para identificar as manchas. Certo? Isso aqui tem um certo dia. Certo? Ele fez essa observação durante 28 dias. E com isso ele concluiu que essas coisas que estavam aqui, de uma maneira geométrica, deviam ser manchas na superfície do Sol. Defeitos na superfície do Sol, que então rodava, porque essas manchas usavam. Como é que ele dizia que eram os argumentos dele que eram as manchas? Primeiro, a mancha às vezes nasce aqui e a gente vê ela meio de perfil. Depois, se eu espero um pouco, ela vem mais para perto e aí a gente vê ela mais de frente. Então é como se mudasse de perspectiva. Certo? Certo? Além de tudo, a posição e a disposição das manchas muda com o tempo. Então é como se fosse uma coisa não permanente no Sol. É uma coisa que aparece e depois desaparece. Isso, por que ele fez? Isso também é uma resposta a um outro jesuíta que tinha escrito um tratado sobre essas coisas, que devia ter o privilégio de ter descoberto as manchas solares e explicado as manchas solares, e ele dizia que as manchas solares eram
planetas que passavam na frente do Sol. Certo? Então era uma espécie de eclipses, de coisas pequenininhas passando mini eclipses. Certo? E isso aqui, Galileu, com esse tratado das manchas solares, ele mostra que não é assim. Certo? Por quê? Ele estudou a geometria disso durante 28 dias, dizendo, com isso daqui, certamente, isso aqui é incompatível com tudo que a gente sabe de movimento de planetas. E ele, para corroborar isso, eu tenho, digamos, essas duas e mais uma, para vocês verem. Eu tenho 3 das 28 aqui. Então ele tem 28 dessas figuras, foram publicadas nesse tratado, estudando em detalhe o que está acontecendo. E depois ele fez uma coleção mais avantajada ainda dessas coisas, e colocou tudo numa figura só, com várias outras observações, algumas coisas aí, não sei exatamente os detalhes dessa figura, mas isso aqui é uma figura de Galileu, né? São manchas solares que estão por aqui, andando, vocês estão vendo, essa daqui, vai para lá, etc. Esses outros discos eu não posso dizer com quem, né? E isso ele comparou, nesse tratado aqui, com os movimentos dos satélites de Júpiter. Você nem observou. Então aqui está uma espécie de campo de visão. Esse A, ele diz que A é Stella Iovi, Júpiter, certo? Júpiter está aqui no meio. E aqui B, C, D são os satélites de Júpiter. Então em diferentes dias, aqui estão todos os dias registrados, ele vê o movimento, ele está estudando o movimento desses satélites, determina os períodos dos satélites e coisas desse tipo. O movimento disso aqui não tem nada a ver com o movimento das manchas solares. Isso aqui é um movimento de ácido, lá é um movimento de defeitos do Sol, certo? Manchas do Sol. Muito bem. Essas observações não são experiências, são observações e uma análise, vocês estão vendo, que depende de uma interpretação geométrica mais ou menos elaborada do que está acontecendo, certo? Isso levou a uma série de conflitos também com a teoria aristotélica. Aristóteles dizia a matéria acima da Lua, inclusive, é outra coisa e é perfeita. Certo? Ele diz, bom, se o Sol tem mancha, o Sol é feito a Terra. A Terra também tem coisas que podem acontecer, tempestades que desaparecem, etc. Então, ele diz, ele diria que o Sol é perfeito, isso seria muito arriscado. Ele diz, não, a Terra também é perfeita. O que é uma maneira, digamos, mais política de dizer que é tudo igual. A Lua tem montanhas feitas à Terra. Então a Terra tem montanhas feitas à Lua. Se a Lua é perfeita, a Terra também. Coisas desse tipo. Então vocês estão vendo que isso, de certa maneira, vai rompendo, digamos, com certos, digamos, com a vigência estabelecida de certas ideias, com evidências observacionais. Não se pode dizer que sejam experiências, certo? E quanto a experiências propriamente ditas, as experiências em que a natureza se verga, digamos, aos desígnios das pessoas, como diziam por aí, certo? Algo assim. Bom, aí é que tem a grande fama de Galileu, ele foi o primeiro grande experimentador, mas vocês vão ver que mesmo aí, digamos, os pressupostos teóricos ou conceituais que ele usa são longe de ser triviais e inócuos, certo? Bom, talvez a experiência mais famosa de Galileu é aquela experiência que ele não fez, certo? E que servia de propaganda para esse convite à física aqui, que é a famosa experiência de jogar uma bola enorme e uma pequenininha do alto da torre de Pisa, certo? Essa experiência aparentemente nunca foi feita. Pelo menos, Galileu em nenhum lugar diz que fez essa experiência. Em vários lugares ele dá qual é o resultado de uma tal experiência. Mas ele nunca diz eu fiz essa experiência, certo? Sabe-se também que quem lançou a ideia de que ele tinha feito essa experiência com o resultado que refutava Aristóteles e coisas desse tipo, foi um biógrafo de Galileu, que foi contemporâneo dele também, que chamava Viviani. Certo? Nessa biografia de Galileu escrita por Viviani, que tem a história da torre de Pisa. Certo? Desde então, essa experiência ficou arquifamosa. O que eu queria
queria mencionar é que eu achei na internet em algum lugar que um indivíduo de uma das universidades americanas que tem um departamento de História das Ciências chamado Robert Crease publicou em fevereiro de 2003 no Physics World uma pesquisa que ele fez sobre quais teriam sido as 10 experiências mais belas de toda a história da física. Certo? Uma das 10 era essa experiência de Galileu. Certo? Okay? Então vocês estão vendo que essa experiência, uma experiência para ser uma das mais belas da física, não precisa nem ser específico feita. Agora, essa experiência foi feita várias vezes, de várias maneiras, certo? A última maneira, quer dizer, a maneira talvez mais bombástica em que ela foi feita, foi pela tripulação do Apollo 15, como vocês podem ver. Sabe? Quem nunca viu isso tem uma oportunidade, sabe? Tranquilo, você pode ir para casa hoje de noite, entra no YouTube e coloca lá Galileo Experiment. A primeira coisa que sai é a experiência do Apollo 15. Um videozinho que não dura nem um minuto, que mostra o astronauta assim na Lua dizendo: se nós estamos aqui hoje por causa de um senhor chamado Galileu Galilei, que disse que uma coisa muito pesada e uma coisa leve deviam cair juntos, certo? Para fazer essa experiência, eu trouxe aqui uma pena e um martelo. Eu estou segurando uma pena e um martelo. E de maneira apropriada para a ocasião, esta pena é uma pena de fazão. Então, como o Galileu era florentino, tá certo? Um cidadão florentino honorário, ele achou que era apropriado. Então eu vou largar as duas e vamos ver o que acontece. Aí ele larga o martelo e a pena e a gente vira a pena e o martelo na Lua caírem juntos. Vocês podem ver isso, leva 15 30 segundos. Certo? E é o próprio filme feito a partir de imagens da Lua diretas, certo? Ao vivo no Apollo 15. Certo? Muito bem. Então essa é a experiência mais famosa do Galileu, foi a que ele não fez. Então eu vou falar agora um pouquinho de experiências que eventualmente ele fez. E vamos ver como é que ele se comportava com relação a experiências. Experiências em que ele realmente inquiria a natureza a respeito de certas coisas. Uma experiência também famosa dele é a experiência do plano inclinado, onde ele acaba, usando como uma demonstração, supostamente, essa coisa colocada nessa mesa, de que o espaço percorrido é proporcional ao quadrado do espelho. Certo? O famoso meio de AP2. Aliás, não sei porque essa fórmula, vocês aprendem, todo mundo que chega aqui sabe a fórmula de Torricelli. Tem a equação de Torricelli. Não tem a equação de Galileu. Né? Essa aí podia chamar a equação de Galileu. E o meio de AP2, né? Não chama. Então isso aí está ligado a uma experiência que é a experiência do plano inclinado. Claro que imediatamente surge a coisa. Será que ele fez mesmo essa experiência? Claro que no livro ele descreve a experiência. Mas será que ele está descrevendo a experiência que ele fez mesmo? Como ele era um bom marqueteiro, ele disse: bom, eu devo colocar aqui uma experiência para não dizer que eu estou inventando tudo. Tá certo? Então, quem sabe ele inventou. Então, isso ficou, assim, mais ou menos em dúvida, até que um determinado historiador da ciência, chamado Stillman Drake, num certo momento, achou nos papéis perdidos de Galileu, e aqui uma cópia desse papel, não dá para ler direito, aqui tem uma transcrição do que é escrito nesse papel, é uma folha de dados. E uma folha de dados justamente dessa experiência. Então isso mostra que não há dúvida de que Galileu fez essa experiência. Os números experimentais de Galileu estão aqui. Tá certo? E a lei que ele descobriu finalmente está aqui. Certo? Aqui tem uma tentativa que ele riscou, está errada. E aqui tem várias coisas que estava pensando. Aqui ele estava calculando os números para colocar nessa tabelinha. Isso aqui é a tabela de dados. Aqui ele tinha que estar medindo as coisas. Estão vendo esse número aqui, por exemplo, 298, aparece como 4 vezes 60 mais 58. Então o Stillman Drake diz, ele está medindo distâncias. Essas coisas aqui são interpretadas como distâncias percorridas por um negócio que desce plano inclinado em tempos, intervalos de tempos iguais. Então, o primeiro intervalo de tempo, 130, 33, depois 130, 298. Esse 298 ele achou assim, 60 vezes 4 mais 58. Quer dizer, 4 de
O que o Stillman Drake diz? Ele estava medindo essa distância com uma reguinha pequena que tinha 60 divisões. Então ele viu que essa distância aqui correspondia a 4 reguinhas mais 58 divisões. Então ele dá 298. E todos os outros números são feitos assim. 60 vezes um número mais alguma coisa. Então a reguinha tem 60. Então isso aqui é uma evidência clara de que eles fez essa experiência. Como é que essa experiência teria sido feita dessa maneira? Ele teria que ter pegado intervalos de tempo iguais e medido a distância que o objeto percorre, enquanto está descendo por inclinado, em intervalos de tempos iguais. Então, 8 intervalos de tempo. Certo? Isso aqui seria os intervalos, as distâncias percorridas no movimento uniformemente acelerado. O que ele descobre aqui, com uma boa precisão, aqui está errado por menos, aqui por mais, aqui por mais, aqui por menos, isso aqui, a relação desses números é a mesma que a relação dos números ímpares começando com unidade. Se divide isso por isso dá 3, se divide isso por isso dá 5, menos pequeno zero, isso aqui dá 7, 9, etc. Então, se eu quiser o tempo total, eu teria que somar essas coisas aqui, seria uma soma de ímpares. Todo mundo sabe, vocês devem saber, que a soma de ímpares é quadrada. 1 mais 3 é 4, 1 mais 3 mais 5 é 9. Quer dizer, os pitagóricos, quem nunca viu isso, tem uma prova muito simples e geométrica. Um número quadrado é um número que pode ser escrito dessa maneira aqui. Por exemplo, 9 é 3 ao quadrado. Então é um quadrado 3 por 3. Certo? O quadrado seguinte, como é que eu faço? Eu tenho que colocar aqui mais 3 desse lado aqui, mais 3 desse lado aqui e mais 1 no canto. Portanto, 2 vezes 3 mais 1, o número ímpar seguinte. Certo? Então, 4 ao quadrado é 3 ao quadrado mais 7. Depois, o seguinte, eu tenho que somar mais 9. O seguinte, mais 11. Então, isso aqui mostra que a soma de ímpares é um quadrado. Isso aqui é o quadrado do som. Muito bem. Então, Galileu fez essa experiência. E aqui estão os números dele. Olha, está dando uma ponta aqui, aquele termo está aqui embaixo, aquela coisa está aparecendo mal aqui. Esse aqui é o próprio manuscrito. Se vocês quiserem olhar, a referência está no Scientific American de junho de 75, página 91. Certo? Muito bem. O que ele escreve no livro em que ele descreve esse fenômeno aqui? Como é que ele aprende sempre? Fiz uma experiência e descobri isso? Não. Vamos ver como é que ele trata esse problema no livro dele, que é um dos últimos livros que ele escreveu, acho que em 1658, certo? Ele trata de um movimento naturalmente acelerado. Um livro que chama Diálogos em torno de duas novas ciências. E no terceiro dia ele trata sobre o movimento local. O movimento local é um vestígio aristotélico. O movimento para Aristóteles é qualquer mudança. Certo? O crescimento, o envelhecimento são movimentos. Certo? E o movimento de um lugar para o outro é chamado de movimento local. Tem um capítulo do Galileu, no terceiro dia do diálogo, que chama sobre o movimento local. Certo? Isso daqui são os personagens, Salviati, os mesmos dois do diálogo. Sagredo é um dialogante inteligente, e tem um outro chamado Simplício, que é o Aristóteles. Certo? Então, Salviati começa dizendo como que deve ser um movimento naturalmente acelerado. Mas o que eu posso imaginar de mais simples para uma mudança de velocidade, se não uma mudança de velocidade que em intervalos de tempo iguais é igual. Certo? Né? Então ele define o movimento uniformemente acelerado em que a velocidade adquire incrementos iguais em tempos iguais. Aí imediatamente o Sagredo, que é o Galileu escrevendo, mas o Sagredo no diálogo reclama. Tudo bem, eu posso definir o que eu quiser. Tudo bem, e achar propriedades disso. Mas será que essa definição, nesse caso, corresponde à aceleração dos corpos que caem? O que Galileu faz? Ele enrola, certo? Ele diz, você tem essas dúvidas, eu também tive essas dúvidas. Aliás, elas são muito interessantes, porque, veja, a gente pode imaginar que uma coisa que cai, a gente vê ela parada e depois ela vê que ela já tem uma certa velocidade. Será que adquire exatamente por velocidade ou ela adquire a velocidade aos poucos? E aí começa a gente tem a impressão que ela imediatamente adquire uma certa velocidade.
Mas vamos ver se é assim mesmo. E aí começa a examinar essas experiências, essa mesma experiência que pode indicar para a gente, à primeira vista, que a velocidade imediatamente tem um certo valor, mostra que não é assim, que ela antes tem que passar por outros valores intermediários. Veja, a mesma experiência que à primeira vista sugere para a gente uma coisa, olhada mais de perto pode sugerir o contrário. Certo? Então isso é o que ele fala aqui. Aí ele então vai para frente e diz, supondo essa coisa aqui, ele mostra o teorema 1. Teorema 1, ele chama de teorema 1, chama-se teorema 1. Ele diz, o tempo que leva um corpo que cai uniformemente ele leva a percorrer uma distância g, é o mesmo tempo que ele levaria se ele usasse uma velocidade constante, que é a média da velocidade inicial e da velocidade final. Então, esse é o teorema que demonstra. São propriedades desse meio. Ele dá essa definição e mostra que isso é uma consequência. E depois o teorema 2, que é o famoso S igual a meio de A3. Isso ele demonstrou a partir da definição dele. Depois de ter ignorado essa pergunta aqui na primeira instância. Mas aí ele mesmo faz o Simplício voltar à carga. Tá certo? O Simplício volta à carga e diz, tudo bem, mas isso corresponde ao que se encontra na natureza. Tá certo? Aí ele diz, agora eu vou relatar para vocês como que eu descobri que isso realmente se encontra na natureza. E aí ele relata a experiência do tempo inclinado, do plano inclinado. A experiência dele do plano inclinado não é relatada de uma maneira que é consistente com aquela folha de dados. Você se lembra, na folha de dados ele tinha 8 distâncias que eram distâncias percorridas em tempos supostamente iguais. Portanto, 8 intervalos de tempo iguais. E ele descreve o seguinte, primeiro ele descreve que ele fez o plano inclinado. Tomei um pedaço de madeira com tantos cúbitos de comprimento, tantos cúbitos de largura e tantos de espessura, tá certo? E aí fiz um chanfro num dos lados, tornei esse chanfro absolutamente polido e liso, e ainda para ter certeza que a coisa estava muito lisinha, eu coloquei, forrei ele de pendelinho, tá certo? Inclinei isso com outro suporte de, sei lá, uma certa altura, do plano inclinado, e aí eu fazia rolar por esse plano bolinhas de bronze perfeitamente polidas e redondas, etc. E aí ele media o tempo que as bolinhas levavam para percorrer o plano inclinado inteiro com um relógio de água. Certo? O relógio era um grande lavatório de água e embaixo tinha um peninho muito pequeno e quando eu soltava a bolinha eu abria e quando a bolinha chegava no fim eu fechava. E aí eu pesava a água que ia cair dessa maneira. Com essa maneira, eu fui fazendo essa experiência muitas vezes, eu pude verificar que, fazendo a bolinha escorrer o plano inclinado inteiro, e depois só um quarto do plano inclinado, veja, um quarto do plano inclinado deve, por aquela lei dele, levar metade do tempo. E aí, então, comparava a água de um quarto do plano com a água do plano inteiro, e a proporção realmente muito bastante. Então, é assim que ele disse que fez a experiência. A experiência daquela folha certamente não é essa. É uma experiência que envolve 8 intervalos de tempo. 8 intervalos de tempo é uma experiência de plano inclinado, embora envolve tempos curtos, daqueles que lá em Einstein dizia que eles não eram capazes de medir. Então, como é que ele fazia isso? Como é que ele sabia que aqueles 8 intervalos eram correspondiam a tempos iguais? Bom, uma coisa interessante que o como é que se chama? Stillman Drake diz é que ele tem uma maneira como deve ter feito essa coisa. Mas antes disso, deixa eu mostrar, desde que a gente falou de Torricelli, vocês se lembram daqueles protestos do Sagredo e do Simplício, mas será que a natureza se comporta assim? Finalmente vem a resposta experimental. Deixa eu dar uma resposta, uma atitude de um camarada contemporâneo de Galileu, que é o que vocês conhecem, que chamava-se Evangelista Torricelli, certo? Que também escreveu um tratado sobre o movimento dos graus, e tem essa citação em italiano dele, é curiosíssimo. Né? Ele diz, no fim, eu supongo que qualquer corpo se mova ali em sul. Quer dizer, eu imagino e suponho que qualquer corpo se mova verticalmente segundo a conhecida proporção, essa de Galileu, certo? E horizontalmente com um
quadro, uniforme. Eu estou supondo isso. Verticalmente é aquela coisa do Galileu e horizontalmente o movimento uniforme. Será que a natureza é assim? Aí vem a atitude dele. Se as bolas de chumbo, de ferro ou de pedra não observam nessa regulamentação aqui, surda, pior para ela. Nós vamos dizer que não estamos falando dela. Então essa é uma atitude muito totalmente absurda. Eu vou falar de uma coisa que cai assim. As coisas não caem assim, é pior para ela. Eu vou tocar no pé. Falando que cai assim. Muito bem. Bom, deixa eu dizer que vocês podem desplazar, que era bem mais música. Eu era um grande admirador do Galileu, e ele tentou entrar na linha do Galileu, mas aí o Galileu entrou em problemas com a igreja. E aí ele percebeu que era meio perigoso, que era mais conveniente, talvez, ele se definir como matemático. Então ele acabou. Mas vocês aprendem a equação de Toynbee. É isso? Muito bem, como é que seria feita essa medida dos intervalos de tempo pequenos? Bom, aí o Stillman Drake lembra que o pai de Galileu era músico. E que provavelmente Galileu conhecia a maneira como se preparavam violas da gamba para se tocar. Isso aqui é uma coisa que lembra do livro Stillman Drake, isso aqui é uma viola da gamba. Uma espécie de violino que se tocava na terra, assim, certo? Tem 6 cordas, aqui, certo? Vocês estão vendo que tem um braço e tem trastes como o violão. Mas esses trastes não são como os trastes de violão. Quando vocês pegam um violão, esses trastes são de metal engastados aqui no braço. E esses aqui não é. Vocês podem olhar, eles são trastes feitos de tripa, olha, enrolados e amarrados aqui. O que tinha a vantagem de que eu podia mudar ligeiramente a afinação, mudando a posição disso, escorregando isso para cima e para lá. Então, Galileu sabia fazer isso. E ele sabia que o músico é capaz de julgar muito bem, com grande precisão, a igualdade de intervalos de tempo curto. Bom, uma outra imagem de uma viola da gamba sendo tocada, que vocês devem ver aqui uma da gamba, assim, ou no braço, certo? Algumas pequenas tocavam no braço, eles chamam de viola da bracha. Essas aqui são violas da gamba. E aqui, pelos detalhes, são os traços, certo? Muito bem, então, o Galileu também devia saber que o músico é capaz de julgar a igualdade de tempos muito curtos. Como? Se você tocar uma música, dá uma batida, 1, 2, 3, agora divide isso aqui em 4. Ele divide com uma precisão enorme. Né? Então, a maneira de você julgar a igualdade de tempos iguais é você tocar uma música, ou imaginar uma música, ou pegar uma música e dizer toque, 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 toque. Os tempos são iguais ou não? O músico diz, não, o segundo está meio longo, certo? Aí você corrige um pouquinho, até ficar igual, certo? Então, o que o Stillman Drake diz que o Galileu deve ter feito? Ele deve ter colocado no plano inclinado alguns pequenos obstáculos ao longo da coisa que fazia a bolinha ter que pular quando chegava ali. Então, quando chegava naquelas posições, ele fazia um barulhinho. Certo? E aí ele ia mudando essas posições, que seria uma espécie de traços de viola, até que, para o critério de música, certo? Os intervalos de tempo fossem iguais. Aí ele simplesmente pegava a reguinha dele e media as distâncias entre esses traços. E esses seriam os números que estavam lá. Então esse é o modelo do Stillman Drake. Ele fez a experiência desse jeito e chegou em números muito parecidos com os números de Galileu. Foi assim que Galileu fez. Muito bem. Então vocês estão vendo o papel da experiência. Aparentemente essa experiência verificou essa lei. Mas essa lei foi deduzida de maneira totalmente a priorística. Certo? E justificada a posteriori. Então agora, só para terminar, a última coisa, eu vou falar de uma outra experiência. Para vocês verem como tem ligação com essa história. E Galileu fez uma experiência bem precoce, em 1576. Chama La Bilancier. As balanças entram aqui, vocês se lembram da Libra do Sartre, da balança precisa de que ele venha avalia as teses do Sartre, certo? E agora, depois vocês vão ver uma referência também a essas ideias da
na viola da gama. Isso aqui é Galileu julgando as experiências antigas para ele, experiências de Arquimedes, e a beleza das experiências. Certo? Então, esse aqui é um artigo, sobre uma balança heridostática, em que ele vai mostrar como que Arquimedes deve ter resolvido o problema da coroa de verdade. Ele não acredita que seja do jeito que as pessoas dizem. Alguns têm escritos que Arquimedes pôs a coroa na água, depois de ter mergulhado separadamente quantidades iguais à da coroa, de ouro puro e prata puro, e deduziu a composição da liga que a coroa era feita a partir das diferenças entre as medidas de quanto a água subia ou transbordava. Isso me parece coisa muito grosseira e longe da perfeição. Feito. Foi assim que Arquimedes era um cara bom. Daí o Galileu está escrevendo isso porque, após haver cuidadosamente revisto o que Arquimedes demonstra em seus tratados, me veio à mente um método que resolve o problema de uma maneira perfeita. Até acreditaria ser esse mesmo método que usou Arquimedes, ao observar que, além de extremamente preciso, apoia-se em demonstrações descobertas pelo próprio Arquimedes. Sempre estou vendo que experimentação cuidadosa, pelo menos do ponto de vista de Galileu, antes do século XVII. Muito bem. Então eu vou descrever o qual é essa ideia de Galileu. É muito simples. Galileu faz uma balança, certo? Pega um pedaço de pau, equilibra ele perfeitamente, coloca tudo aqui, lixo até que ele seja perfeitamente equilibrado, etc. Aí eu penduro uma certa quantidade de ouro de um lado, certo? E coloco um contrapeso aqui para que a balança esteja em equilíbrio. Certo? Muito bem. Essa é a primeira etapa da experiência. Você está calibrando o instrumento. Certo? O que ele faz depois? A segunda etapa é mergulhar o ouro na água. Isso é ouro puro. Certo? Aí ele diz, quando eu mergulho o ouro na água, desequilibra a balança. Então, para reequilibrar a balança, eu tenho que deslocar esse peso. Digamos que do ponto A, que estava pendurado, tive que deslocar até o ponto B. Então eu marco o ponto B. Certo? Aí começa tudo de novo com prata. Certo? Pega outro pedaço de prata qualquer, pendura lá, equilibra ele no ponto A. Certo? O E já está marcado, o ponto do ouro. Certo? Aí ele equilibra a prata. Aí o que ele faz? Ele coloca a prata na água. Né? Mergulha a prata na água e desequilibrou a balança. Agora, para reequilibrar a balança, ele tem que deslocar esse peso, digamos que ele desloca até o ponto F. E ele reequilibrou a balança. Aí ele marca o ponto F. Pronto. O aparelho está pronto. O que ele faz em seguida? Então ele está preparando o instrumento de calibrando. Certo? Agora ele vai fazer a própria medida. Então o que ele faz? Tem a balança dele, com o ponto do ouro, o ponto da prata, e pendura a coroa lá no lugar. Certo? A quantidade que ele usou de ouro e de prata não precisa ser a quantidade da coroa nem nada, qualquer coisa. Aí ele equilibra a coroa com o contrapeso. Perfeitamente. O que ele faz em seguida? Aí ele põe a coroa na água. Certo? Quando ele coloca a coroa na água, ele percebe que ele desequilibra a balança. Até onde ele tem que mover o contrapeso para reequilibrar a balança? Digamos que ele equilibre o ponto que ele precisa deslocar até o ponto G. Certo? Então ele diz, com isso eu determino perfeitamente a proporção de ouro e de prata que tem. A fração de ouro que tem, a fração de prata que tem, é proporcional à relação entre GF e EG. Certo? Aí, simplesmente isso. Certo? Aí ele até vejo que ele toma cuidado com isso, ser bem claro. É preciso reparar que a distância GF, que determina o marco referente à prata, porque o F veio na prata, representará a quantidade de ouro. E a distância GE, que termina no marco correspondente ao ouro, representará a quantidade de prata. É fácil ver que isso tem que ser assim, porque se a coroa for de ouro puro, ele vem até aqui.
fez. Aí ele dá mais coisas. Ele diz, bom, eu preciso então determinar aquelas duas relações. Como é que eu posso fazer isso com precisão? Aí ele diz, como é que eu faço a diferença da medida da eficiência? Aí ele começa a explicar como é que a gente pode fazer isso de uma maneira interessante. Sobre os marcos Z, F, G, sobre os marcos correspondentes aos metais puros, dá-se uma volta com um fio de aço finíssimo aqui. Um fio de aço finíssimo que ele enrola aqui, um fio de aço finíssimo que ele enrola. São os limites do intervalo. Certo? Uma coisa de 2 pontos, uma voltinha de aço. Um intervalo assim delimitado, DF, enrola-se um fio de latão, também finíssimo. Aquelas distâncias que estão dessa maneira, divididas em um grande número de partes da espessura. Se agora quiser conhecer a relação entre G e G, certo? Contarei o número de fios em FG e em GE. E achando 40 voltas em FG e 21, por exemplo, em GE, direi que a liga é composta de 40 partes de ouro e 21 de prata. Não acabou ainda. Ele se entusiasma com as coisas, tá certo? Sem os fios muito finos, como exige a precisão, não é possível contá-los pela vista. E se confundem entre espaços tão pequenos. Para contá-los com facilidade, toma-se um estilete afiladíssimo que se vai deslocando lentamente sobre as espiras. Assim fazendo, em parte pelo ouvido e em parte pela resistência sentida pela mão, ao transpor cada uma das espiras, elas serão facilmente cortadas. Então essa é a receita de Galileu. Ele acaba. Muito bem, então essa foi uma experiência que ele fez. Vocês veem que ele também gostava, se entusiasmava dessas coisas. Existe um livro sobre Galileu, escrito com cartas, que a irmã dele, que era uma freira no convento, também se escrevia para ele, as cartas dele para a irmã foram todas queimadas também, que era ideia, então, escreveu no convento, que ia as cartas lá, certo? Então, uma das coisas que se sabe dessas cartas é que, de repente, nesse convento havia um relógio. Quando esse relógio quebrava, a irmã de Galileu levava para Galileu consertar. O Galileu consertava o relógio do convento. Então ele era um camarada mais saído disso. E ia ver esse estudante, provavelmente, será que ele fez tudo isso? Ou ele se empolgou? Aí eu tenho uma dúvida aqui que eu deixo para vocês, talvez um pequeno exercício, certo? As coisas pode ter ideia. A ideia é o seguinte, eles passam um bocado de tempo utilizando a balança no começo. Aí marca, ele, as coisas todas, e acha que as proporções, enfim. Quando ele enrola o fio, não sei, na alguma medida, ele pode ter sido quebrado até hoje. Ele não fala muito disso. Então, o exercício seria, será que isso é inclusive um erro? Eu preciso dizer, não está nada de grave. Se eu fizer esse dessa maneira, marco ele, aí enrola o fio, aí põe a coroa e conto, eu fiz a experiência com a balança desequilibrada, não com a balança do caminho. Então, o exercício é, que erro que eu estou fazendo? Esse erro é importante quantitativamente. A respeito de usar o tamanho da balança, o peso da coroa, o peso do fio, essas coisas. Vocês podem pensar nisso. Será que esse erro é importante? Devo corrigir esse negócio? Devo levar em conta isso por uma condição? Como é que eu poderia fazer isso empiricamente, sem me preocupar com isso? O Galileu podia dizer, olha, quando eu enrolar o fio, eu pegar a balança no mínimo para equilibrar. Eu coloco cera do outro lado e vou raspando até estar equilibrado novamente. Aí está tudo em ordem de novo. Mas ele não fala isso. Né? Então vocês veem que tem um pequeno problema técnico aí. Certo? Esse é um problema técnico que a gente pode considerar hoje. E vocês, como estudantes, podem dizer. Como é que vocês fariam isso? Se alguém perguntasse, digamos que a balança tivesse 1 metro, 2 metros, né? Braço, 1 metro de cada lado, a coroa do rei pesasse, sei lá, 1,5 kg, certo? E eu usei um fio de algum calibre aí, né? Quanto que era que eu estava fazendo? Certo? O cara disse, certo? Esse erro é desprezível.
menor do que a espessura de um fio, ou é 5 espiras? Então eu termino deixando vocês com o exercício